Olá pessoal, estamos de volta aqui para mais um vídeo. Esse vídeo aqui é daqueles que, assim, eu não gosto muito de fazer, mas sou obrigado a fazer, certo? Não a nível de crítica, muita gente leva para o lado pessoal, certo? Mas não deveria, certo? Deveria abstrair o conceito, o conteúdo do vídeo, que eu acho que seria muito mais importante do que a crítica em si, certo? O que aconteceu, o que me fez fazer esse vídeo, né? Muitos grupos aí, tem grupos no privados, tem grupo público em si, que vem e falam mal do Rossi, mete o pau no Rossi mesmo assim, de uma forma que para vender o peixe dele. Eu sei que é para vender o peixe dele, não é que o Rossi seja ruim, não é. Eles gostam de pisar, falar do Rossi para querer vender o peixe, mas mesmo vendendo o peixe dele, o próprio peixe que ele está vendendo, eles não conhecem o peixe que vende e muito menos conhecem o Rossi para estar falando o que estão falando, entendeu? Eu vou mostrar aqui na prática o porquê, vou mostrar na prática também para o usuário que me procurou, vou mostrar qual é o erro dele e o porquê ele deve seguir um caminho que eu vou apontar. Não é a solução, pode ser feito de outras maneiras, mas é a versão que eu utilizo, que é muito mais eficiente, beleza? E você vai entender até o porquê eu faço isso, certo? Porque eu vou fazer aqui na prática. Eu gosto de falar, mostrar e comprovar, certo? Que é a melhor maneira da gente esclarecer os fatos, né? Porque dizer, fulano disse, Beltrano disse, faz isso, mas não tem a competência de botar a cara e fazer como eu estou fazendo, certo? Por falta de conhecimento mesmo. O cara não bota a cara porque não sabe o que está falando, entendeu? Então eu vou fazer. Então vou explicar aqui, já expliquei aqui isso aqui em outros vídeos, mas vou fazer novamente aqui de uma para que a galera entenda, certo? Isso aqui acontece, esse tipo de erro que eu vou demonstrar acontece muito daquelas pessoas que vêm do Hash Dataware. Então assim, muita gente perdeu a credibilidade com o Hash Dataware e saíram do Hash Dataware, entra no mundo do Rossi, aí passa por esse tipo de situação, certo? Como não quer investir em aprendizado, não quer investir em suporte, enfim, acha que consegue resolver tudo, porque às vezes tem 10, 15, 20 anos, 50 anos que mexe com Delphi, se acha que já sabe tudo. Ninguém sabe tudo, galera. A gente tem que ficar eternamente aprendendo, estudando, entendendo. As coisas mudam. Então não tenho 30 anos, 50 anos de Delphi que eu sei tudo. Não sei nem um terço do texto que a galera sabe. Entendeu? Mas vamos lá. Vou relatar de novo aqui como o Hash Dataware funciona e como o Rossi funciona. Beleza? Depois eu vou para a prática e comprovar e derrubar aquela narrativa do que o seu fulano de tal comentou, vem falando, vem denegrindo a imagem do Rossi, assim, no privado, mesmo, mas é um grupo lá, privado, não vou citar o nome, mas ou quando estiver assistindo o vídeo já vai entender, vai saber que é referente a ele, vai passar vergonha porque eu vou comprovar que ele está errado. Beleza? Então vamos lá. Primeiramente, como é que o Hash Dataware faz? Eu vou até fazer aqui, o D, fazer bem aqui para fazer bem devagarinho. RDW, Hash Dataware, certo? Como o Hash Dataware funciona, certo? Eu vou usar o conceito daquele servidor mais comum que todos usam lá, certo? Que fica mais fácil do entendimento. Então, lá ele cria um servidor, sim, que é um servidor VCL
ou console, qualquer um dos dois, certo? O que que ele cria internamente? Tanto o REST DataWare quanto o ROS, certo? O ROS também faz a mesma coisa, certo? Quando ele cria um servidor console, também ele cria um quadradinho lá, certo? Internamente dentro dele, no REST DataWare, é criado um servidor HTTP interno dentro desse container, um HTTP, e o REST DataWare, o que que ele muda referente ao ROS? O ROS também, quando você cria um console, um VCL, ele cria um servidor HTTP interno. Internamente ele tem um HTTP, um servidor HTTP. Que o servidor HTTP é o que faz aquele transporte em cima do protocolo HTTP, a conversa, onde você tem um request e um response. A mesma coisa que você tem um request e response. No REST DataWare, quando ele cria, quando chega uma requisição, por exemplo, chegou uma requisição aqui para o REST DataWare, beleza? Um request, vamos dizer assim. O REST DataWare, o que é que ele faz? Ele vai lá, tem um container que ele chama de DM RDW, lá um container que o REST DataWare precisa para trabalhar. Então, toda vez que chega um request, o REST DataWare cria esse container, e aqui dentro desse container a galera bota lá a conexão, faz a coisinha aqui, bota uma única query aqui, faz tudo, e esse container devolve o response para cá, que esse aqui vai devolver o response para quem solicitou. Se chegar 10 requests, chegar aqui 10 requests, ó, que chegou outro, chegou mais 3 requests, certo? O que que o REST DataWare faz? Ele cria mais três carinhas aqui, ó. Peraí. Ele vai criar mais 3 containers aqui para processar separadamente. Cada request ele cria essa caixa de Pandora aqui, que ele chama do DWMT, data módulo do REST DataWare. Então o REST DataWare precisa disso aqui para funcionar. Toda vez que chegar, ele vai criar. Então você nunca vai ter aquele problema do FD Connection aqui, certo? Se você botar um FD Connection dentro do DM do REST DataWare. Agora, quer ver você ter problema? Crie um DM separado, um aqui. Crie um DM de conexão lá, bote sua FD Query aqui e mantenha uma única instância desse DM para compartilhar para cá, para cada container desse que ele cria. Aí você vai ter o mesmo problema que eu demonstrei lá, porque é um erro do Faridak usando um FD Connection, certo? Aqui no REST DataWare não acontece quando você coloca o FD Connection aqui dentro de cada container, porque ele vai criar uma única instância desse container. Chegou um request, criou um, chegou outro, criou outro, chegou outro, criou outro, e assim é o funcionamento do REST DataWare, certo? Então, quando o cara sai desse mundo do REST DataWare e passa para ir para o ROS já é diferente, galera. Se ele chegar 50 requests aqui, ó, certo? 50 esse servidor recebe. Ele vai lá no único canto que tem aquele endpoint, aquele método lá. O único canto que tiver, ele vai rodar esse mesmo método aqui, ó. Se tiver 50, ele roda esse mesmo método aqui, a mesma coisa. Vou abrir aqui para vocês. Deixa eu abrir aqui. Concluir. Ó, vou abrir aqui o ROS. Quando você cria a rota, certo? Ó, ele não cria aquele container. Ele executa esse método. Por exemplo, produto. Isso aqui é um método anônimo, galera. Ó, isso aqui é um método anônimo. Isso aqui é como se fosse equivalente àquele data módulo que o do REST DataWare. Só que o REST DataWare cria cada data módulo uma instância daquele cara internamente, certo? O ROS não. O ROS ele vai executar essa mesma procedure aqui se chegar 50 vezes. Então aqui
chegou, eu tenho o meu servidor host aqui, certo? Ó, tem o meu servidor host aqui, certo? Aí fui lá, como é um console ou um VCL, ele cria o meu servidor HTTP, certo? E automaticamente, quando eu digo que criei essa rota aqui, por exemplo, produto, o método anônimo é esse procedure aqui, ó. Ele vai rodar essa procedure aqui, ó, certo? Que vai rodar essa procedure aqui. Então chegou 50 requests aqui, ó, no meu servidor, automaticamente essa procedure aqui vai ser executada 50 vezes. Ele não cria 50 instâncias da procedure, certo? Ele roda 50 vezes a mesma procedure, é multithread. Então cheguei lá, minha máquina tem 32 threads, 32 núcleos, posso rodar 32 threads, vai ser 32 vezes a execução do mesmo método, executa o mesmo método. Ele não cria 32 containers, não, aqui. Ele não cria 32 caixinhas de Pandora aqui, não. O REST Data vai criar 32 caixinhas se regar 32 requests. Então, cada caixinha vai processar e vai destruir. O REST Data funciona dessa forma. O host não funciona dessa forma. É um dever de qualquer programador, antes de usar qualquer ferramenta IDE, saber o básico de como a engrenagem roda, galera. Então, por esse motivo aqui, que vem com essa mentalidade aí do REST Dataware, quando chega aqui no host tem o problema que eu vou demonstrar qual é já, aí fica falando mal do host, cara. Não é por aí. Eu digo é falta de conhecimento, também falta de conhecimento. Conheça como a engrenagem funciona, que aí vai ser bem fácil de você resolver. Beleza? Então expliquei mais uma vez sobre isso. Vamos aos fatos em si, vou mostrar, vou comprovar para você aqui, beleza? Então vamos lá. Meu DM aqui, ó. Vou mostrar novamente essa estrutura aqui, ó. Aqui é um servidor console, o básico do host. Como eu não informei uma diretiva que é servidor ABC por default, ele cria isso aqui um servidor console, certo? Então ele instancia naquela tela preta bonitinha, certo? Aqui o que é que eu estou fazendo? Vou destrinchar passo a passo. Crio o meu DM, crio uma instância do meu DM, essa variável é declarada aqui no corpo do meu data módulo, aqui, certo? Uma variável pública, certo? Aqui, ó, global, uma variável global, né? Que a gente chama. Declarei, criei, passei new como pai, o owner, o responsável por destruir, passei new, porque eu vou destruir. Então, como eu vou destruir, eu fui lá no meu DM. Estou utilizando o recurso do Pascal no finalization. O que o finalization faz? Ao fechar a aplicação, antes não vou mais usar, ele chama o free. Quando ele chama o free, ele destrói essa instância que foi criada aqui. Por isso que eu não preciso fazer um try um final aqui. Se eu fizesse aqui try, por exemplo, file idm.free, funcionaria do mesmo jeito, certo? Funcionaria do mesmo jeito. Eu vim aqui e comentava isso aqui. Funcionaria, é o mesmo processo. Só que eu estou usando o recurso que o Pascal me dá. Então, economizei aqui 1, 2, 3, 4 linhas de código fazendo aquela forma. Por isso que eu escolhi aquela forma. Beleza? Estou passando o Keep Alive aqui para falso. Keep Alive faz o que? Ele mantém a conexão aberta por determinado tempo. Vamos por 30 segundos, 10 segundos, você pode ajustar o tempo. Então eu não estou usando esse recurso, porque quando você usa esse recurso aqui, se você fez um request e for querer fechar o servidor, ele aparece uma mensagem do IND lá, certo? Aquela coisa toda, mas que não é erro.
certo? É um recurso que o Indy bota em debug, runtime, em release ele não faz isso, beleza? Aqui o que esse método faz? Aqui é um método de classe, estou executando um método de classe da minha classe TAPPRoute, chamando o método load. O que é o método de classe? É um método que pertence a uma classe e não a um objeto. Eu não preciso criar uma instância dessa classe para executar o método, porque eu usei a palavra reservada class, certo? Então, quando eu tenho a palavra reservada class antes do método, o método pertence à classe e não a um objeto, e não a instância de uma classe. Cara, aqui não precisava nem falar isso aqui, você já deveria saber, mas estou explicando passo a passo para você acompanhar, para ver se seu fulano pelo menos aprende o que é o ROS, para não estar falando besteira, não vai estar passando vergonha. Beleza? Aqui eu estou dando uses no meu DM e tá aqui o que o método faz. O método injeta dentro do ROS, que o ROS é um singleton. Quando eu chamei a primeira vez TROS, ele vai verificar. Existe uma instância de ROS? Não, ele dá um create. Se eu chamar de novo, já vai existir, ele vai reaproveitar aquela mesma instância. É um singleton, certo? Então eu disse para o meu ROS, ó, tem uma rota que a gente chama de root, né, que é o nosso raiz do padrão HTTP, certo? Se chamar o root, ele executa esse método, ó. Esse aqui é um método anônimo, ele executa. O que é que ele vai fazer? Vai setar o content type do tipo texto HTML, e no send é onde eu devolvo o conteúdo e vai me devolver esse conteúdo, beleza? Isso aqui é uma rota, aqui é outra rota, aqui eu disse, ó, rota chamada barra produto, quer dizer, meu root barra produto, ele vai executar essa procedure. Aí eu tenho uma variável que pode ser qualquer nome, que é do tipo TROS request, e posso ter uma variável de resposta que pode ser qualquer nome do tipo TROS response. Eu, Alexandre Magno, dei o nome de arrays e arrec, mas pode ser Xuxa, Papai Noel, o que vocês quiserem, isso é pouco importa. Isso é conceito de Pascal, não é de ROS, é de Pascal, beleza? Então o que que faz? O que que a TREC faz? TREquest faz, TROS request, é tudo que entra no teu servidor, aquele pacote de request que entrou no teu servidor. Lá nele tem o header, o body, o IP que é da máquina que fez, o verbo, tem um contexto, é um objeto com vários itens dentro dele. Tem o body, parâmetro, query string, o que foi enviado para o seu servidor, de onde saiu o que entrou no servidor, é dentro desse objeto que está todos os dados. TROS response é o que sai, é um pacote, é um objeto que vai sair do teu servidor para quem te respondeu. Nele vai estar lá o HTTP, o verbo, todos os parâmetros do header, tudo vai dentro desse objeto, certo? O ROS trata com um objeto. O que faz internamente pouco importa aqui para mim, certo? Mas saiba que esse cara é o cara que é responsável. Então aqui, ó, no send é o cara que pega o conteúdo que vai ser transportado para quem respondeu, certo? Quando eu não faço tipado, o que é tipado aqui? É o generics, ó. Quando você faz do tipo generics é um comportamento. Quando você não faz tipado, ele tem um outro comportamento. Então quando não é tipado, ó, ele sempre vai ser do tipo string. Quando você faz tipado, se você vir aqui e clicar send, ó, no seu método ele tem dois send, ó, certo? Um recebendo a string e o outro recebendo um T, que é o T, um generics, certo? Se você pegar aqui no generics, ó, do tipo tipado, certo? Ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai setar, foi string, string, se foi inteiro, inteiro, se foi objeto, objeto. Enfim, ele sabe o que vai fazer, certo? Quando você faz tipado, aqui muita gente também apanha nisso. Eu vou botar aqui tjson object, por exemplo. Quando eu passo object,
Quando eu passo tipado object, quem é responsável por destruir o objeto que vai estar aqui dentro é o próprio método do ROS, que é o tResponse. Ele que vai destruir. Você não precisa vir aqui fazer, por exemplo, ljson.free. Não há necessidade, porque se você fizer, vai te dar access violation e vai estourar erro 500 lá para o seu cliente, certo? Por quê? Porque o tipado aqui, tipado que eu digo é usando generics aqui, todo objeto responsável é o ROS que destrói, certo? Nunca esqueça disso. Tipado, quem destrói é o ROS. Você não precisa passar um free, beleza? Como aqui eu estou devolvendo uma regra já no JSON no formato string, porque o meu produto aqui, ó, me devolve uma string, é um JSON no formato string, certo? Então não preciso fazer nada, beleza? E aqui é outro método que eu disse, se for município, ele vai, certo, o content type faz a mesma coisa do meu anterior. Quantas rotas eu posso adicionar aqui? Quantas forem necessárias, certo? É uma lista infinita lá. Então não tem, no meu caso aqui, eu adicionei 3 rotas, certo? Então esse método de classe, quando eu chamo aqui eu estou injetando dentro do meu ROS as rotas que eu vou trabalhar. A galera do próprio Hashload gosta de usar register. Tá errado? Não. Funciona? Funciona. Eu, Alexandre Magno, não gosto de usar register, porque register é um item mais específico para a criação de componentes. Lá, para você registrar o componente, certo? É coisas pessoais, mas não é que está errado. E não é específico para registrar componente. É um método que pode ser usado para N outras coisas, como o ROS, a galera da Hashload usa para registrar rotas. Está errado? Não. Eu, particularmente, gosto de fazer dessa forma. É a forma que eu me simpatizo. Beleza? Mas o conceito vai mudar dentro do ROS? Não. Se eu usar registra, ele pega aquelas declarações da rota e injeta dentro da lista de rotas do ROS. Eu usei método de classe, o método de classe também pega aquela mesma lista de rotas e coloca dentro da lista do ROS. Simples assim. Ambos fazem a mesma coisa, só que um de um jeito e outro do outro. Mas o resultado é o mesmo. Beleza? E por último, eu faço a instanciação, eu ativo o meu servidor que foi criado dinamicamente pelo ROS, um servidor HTTP, e vou dizer, ó, servidor HTTP, escute a porta 9095 e ao startar, ao você iniciar o teu serviço, você exiba isso aqui na tela. Como é um console, estou mandando escrever na linha, uma linha na tela, né? Tá dizendo console, unidade, active, port, bababá, certo? Ele vai exibir. Então esse é o processo. Aí aqui a thread vai ficar em loop, sempre escutando, que é o servidor HTTP, vai ficar escutando. Se chegou algo em algumas rotas definidas aqui, ele vai executar quem? O método que está aqui, ó. Se fosse o hash dataware, ia criar aquele container maravilhoso e executar o que está lá dentro, certo? O ROS ele não cria aquele container, ele apenas executa esse método. Aqui dentro desse método você vai dizer o que você quer. Só que lembre-se bem, é multithread. O ROS é multithread. Então, se você fizer 50 requests, ele vai executar o mesmo método 50 vezes. Ele não vai criar 50 instâncias disso aqui para executar um cada vez isoladamente. Não. O REST Dataware faz isso. O REST Dataware chegou lá um request, ele vai lá, cria a caixinha de Pandora dele uma vez, cria outro. Cada um ele vê. Criou o processor, destruiu. Criou o processor, destruiu. Isso é o funcionamento do REST Dataware. Por isso que quando você sai do REST Dataware e entra no mundo do ROS, você cai nessa pegadinha aqui por falta de conhecer como a engrenagem gira. Entendeu? Aí você vai cair no erro que eu vou demonstrar já. Beleza? Então assim, quando você estiver em dúvida quanto ao ROS, procure o canal da Hashload. O canal da Hashload é o canal oficial do ROS.
aqui. Então, se você for lá na Hashload, tá aqui o canal oficial da Hashload, é esse aqui. Aqui você pode fazer qualquer pergunta do Rossi, que eu tô aqui dentro desse grupo. Eu respondo, tá aqui, ó. Você vai ver, talvez eu seja um dos caras que mais responde aqui dentro, certo? Então, pode perguntar que eu tô aqui, tiro dúvida de qualquer um. A única coisa que eu não vou mais fazer como eu fazia antes é acessar remotamente, fazer aquela coisa que eu fazia antes. Mas eu vi que a galera, nenhum obrigado dá, não generalizando, mas muitos lá a gente conecta, ajuda, o cara não dá nenhum obrigado, cara. É como se eu tivesse aquela obrigação de conectar na máquina do cara, resolver o problema dele, entendeu? Não é bem por aí. Então eu cortei mais isso. Então hoje eu acesso remotamente, eu sou licenciado, te envio, pago, acesso àqueles que me pagam como suporte. Então aquele eu tenho o maior carinho, acesso lá, resolvo, faço tudo, certo? Agora, às vezes ou outra eu sorteio um e ainda faço a conexão, mas eu estou cortando mais isso, certo? Mas pode perguntar aqui no grupo do Hashload que eu respondo também, certo? Então assim, não caiam em tudo que vão dizer sem o devido conhecimento, beleza? O que está acontecendo aí em algum grupo, o cara tá falando mal por falta de conhecimento e querendo vender o peixe dele, que nem o peixe dele conhece. Ele não sabe nem como funciona o peixe dele, mas querendo vender o peixe dele, beleza? Então não caiam nisso, certo? Procure entender como a engrenagem roda, que vai ser melhor para o entendimento de vocês, beleza? Aqui, quando eu startei, eu tenho uma única instância do meu DM. O que meu DM tem? Vamos aqui divulgar aqui, dessecar, né? O meu data model. DM comum. Meu DM não é aquele DM do resto, é um data model comum, certo? Comum. Você vem padrão aí. Nele eu coloquei uma conexão. A minha conexão está usando um banco de dados aqui Postgre, rodando no Docker, certo? Aqui o provider, né, que ele precisa. Aí o que eu faço, galera? Ó, crio um método chamado getQuery, que ele me devolve uma instância de uma query. O que é que ele faz aqui, ó? Esse método. Result, crio uma query, passa a conexão, fecho e limpo o SQL, beleza? Então, toda vez que eu chamar esse método, ele vai me criar uma instância desse método. Beleza? Fui lá, criei um método chamado loadQuery, onde ele vai receber um script SQL e vai devolver uma string. O que esse método faz? Ó? Declarei uma variável do tipo uniquery, beleza? E fiz a instância dela. Então, criei aquela query dentro do meu getQuery, recebi o ponteiro dessa variável, porque foi criado aqui no result. Então o result criou como fosse uma variável. Então apontei a referência desse objeto para essa variável e aqui embaixo eu destruo, certo? Então não vou ter memory leak. Antes de destruir, faço um close. Então o que é que eu faço? Aqui posso até fechar isso aqui, ó, como eu já criei lá, certo? Não há necessidade, porque toda vez que eu fizer um get query, ele já vai botar, mas eu deixei aqui porque eu vou mostrar uma outra situação, que é o erro do rapaz que está tendo aí, beleza? E aqui eu passo ao meu SQL, dou um open e estou pegando o conteúdo do meu result set dessa query, convertendo para um JSON array no formato string, que essa ferramenta é o do Vinícius Sanches, aqui ó. É o dataset serialize. O que é que ele faz? Ele pega um dataset e converte para um JSON, ou um JSON objeto, ou um JSON array, ou aquilo que for específico, beleza? Então tenho esse método, assim, e sempre boto dentro de um try except, certo? Se estourou algum erro, ele vai me reportar o erro que foi. Ele não trava a minha aplicação, certo? Porque eu vou receber o erro que foi, porque está dentro de um try except. Eu sempre uso essa regra, é uma regra pessoal, segue se você quiser, beleza? Então, ó, meu método público chamado produto, eu simplesmente passo o select para dentro daquele método loadQuery, certo?
vai criar uma query dinamicamente, vai fazer o OP, converte no JSON, o resultado disso volta para cá e devolve para quem chamou. A mesma coisa para o município, só troco o SQL, beleza? Então assim, eu consigo fazer um reaproveitamento de código usando essa técnica aqui. Lá no meu endpoint, ele faz a leitura desse método. Eu vou usar só por enquanto aqui o produto, só para vocês entenderem. Então vou deixar aqui produto, beleza? Ó, já fiz isso, já mostrei. Ó. Então ó, vou executar de novo. Ó. Mostrei aí toda a arquitetura como eu uso, como eu recomendo. Tá? Certo? É obrigado vocês seguir? Não. Se você acha que eu estou errado, faça da maneira que vocês acharem que deve fazer. Eu vou mostrar aqui o problema. Ó. Primeiro deixa eu abrir aqui como é o nome? Postman. Tá aqui. Vou abrir o Postman, que antes de eu abrir minha ferramenta aqui, vou abrir o Postman. E o que a galera 99 usa o Postman, usa o Insomnia, aquela coisa toda, né? Vão lá e faz. Então o que eles fazem, né? Então aqui vem, ó, local, vou botar http localhost 9095 /produto, né? E dou um enter, beleza? Tá aqui o JSON, ó, veio formatadozinho, bonitinho, tá aqui, ó, certo? Aí veio e faz de novo, funciona, que é uma maravilha, beleza? Aí eu vou para minha ferramenta aqui, ó, vou até pegar esse mesmo endereço aqui, vou para minha ferramentazinha, ó. Vou colocar aqui, vou exibir, vou fazer um aqui, ó, e vou executar, trouxe o JSON. Se eu fizer 10, vai fazer. Se eu fizer 100, vai fazer do mesmo jeito. Eu não tenho erro, porque aqui eu sei como a mecânica está fazendo, como ela está fazendo. Prestem bem atenção agora. Quando eu fiz um load produto aqui, ó, certo? Ele foi lá, pegou o produto aqui, ó, passou o SQL, chamou esse método, passando o SQL. Esse método declarou uma variável do tipo unicquery, criou uma instância de uma query, certo? Se eu chamar 10 vezes esse método, ele vai criar 10 vezes a instância de uma query. Processa e faz a mesma coisa, certo? E devolve o JSON no formato string. Aqui, ó, eu executo uma vez, duas, aqui estou executando em sequência. Quando eu utilizo simulando clientes, ó, também ele vai executar sem nenhum erro, beleza? Ó, agora vamos mostrar, eu vou mostrar para você o seu erro e vou dizer o porquê, certo? O que você fez, certo? Você usou o mesmo conceito que eu. Você está criando uma única instância de um DM, como eu fiz aqui, ó. Aqui, ó, criou uma única instância do meu data model. O que você fez? Você não gosta de escrever código, né? Você é o famoso arrastar componente. Tá errado? Não está errado. Mas entenda como a mecânica funciona, para você não cair no erro que eu vou te mostrar agora. Você foi lá, Ctrl Alt P, fez um unicquery. Ah, eu não estou passando SQL dinamicamente? Estou ali, vocês viram que aqui, ó, cada request eu passo o SQL dinamicamente, certo? Aí você foi, botou uma unicquery, deu o nome dela lá, eu vou botar aqui, ó, até query base, como você botou, né? Certo? Você fez isso, tá aqui, ó, uma única query. Então, quando esse DM for criado, essa query vai ser criada uma única vez, correto? Porque ela está dentro de um container aqui. Então ela criou uma única conexão, um único provider e uma única query. Aí você foi lá, fez isso aqui, ó. Você foi lá. Eu vou botar aqui, ó, load query base. Vou até botar assim, load query base, Ctrl Shift C. Certo? Eu vou pegar a mesma estrutura que você fez aqui, ó, praticamente a mesma coisa. Então, ó, query base, você foi lá, só que você mudou. Ctrl Shift J, em vez de botar query, você fez query base, certo? Que você não tem lá, só que você não vai criar, você sempre vai fazer um close, certo? Você limpa,
passa o SQL, dá um open, faz. Foi isso que você fez? Não preciso destruir aqui, né? Mas porque quem vai destruir é o próprio DM. Afinal, aqui é um componente, né? Você botou um componente na tela, certo? Aí você fez essa estrutura. Preste bem atenção se eu estou errado. Aqui, ó. Pode ler aí, ó. A estrutura que você fez. Tá aí, ó. Bem, tô dando tempo para você analisar. Mesma coisa que você fez, certo? Que o seu parceiro aí falou mal do Rossi. Falou por falta de... Ele não sabe nem um produto que ele vende. Tá, eu vou comprovar agora para você. Então, ó, tá aqui. Vamos ver o resultado? Ó, aí aqui, ó, no produto, né? Em vez de você chamar Load Query, você vai chamar Load Query Base, correto? Que você mudou, tá usando aquela query. Certo? Aqui eu vou usar, ó, vou até botar essa outra também, o Query Base, ó. E vou até matar isso aqui, ó. Vou comentar esse método anterior, certo? Que era o que eu fazia, certo? Ó, query. E vou deixar só o seu método, né? Você com preguiça de fazer aqui código, você usou aqui. Só que você esqueceu de aprender o básico, a mecânica como ela roda, a engrenagem como ela está girando, e não só pegar e botar o componente, beleza? Vamos ver o resultado, né? Deixa eu fechar aqui o servidor anterior, certo? E vamos executar. Aí o que você fez? Certo? Aqui o servidor ativo, ó. Vou minimizar aqui, ó. Aí você foi lá no seu Postman, fez isso. Tá funcionando, né? Aqui tá funcionando. Pode olhar que ele tá trazendo o JSON. Aqui, ó. Tá funcionando. Inclusive, se eu fechar o servidor, ele vai dar erro, certo? Ó, já deu erro. Por quê? Porque o servidor tá parado. Vou instanciar o servidor de novo, né? Aqui. E vou executar de novo. Cara, tá funcionando. Você me questionou porque o Postman tá funcionando. Tá? Você tá fazendo isso aqui, ó. O Postman tá funcionando. Aí você me, não, tá funcionando, não tá, eu não errei tudo. Porque você esqueceu o básico, ó. Aqui no Postman, certo? Cada botão que você clica ali, ele mandou um request, executou, fez. Mandou outro request, fez. Mandou outro request, processou e fez. Ó, inclusive aqui, ó, se eu fechar, né, mandar um, executou, mandou outro, executou. Só que aqui você não está simulando várias conexões ao mesmo tempo. Você não simulou, você não pegou 4 computadores e os 4 fizeram um request ao servidor. Você só está simulando um computador fazendo um request no seu servidor, certo? Então vai funcionar perfeito, como você disse que está aqui no Postman funciona. Mas quando eu te mandei minha ferramentazinha aqui, que simula vários computadores ao mesmo tempo, apresentou o seu erro. Então, ó, se eu colocar um cliente, aqui eu estou simulando um único cliente fazendo um request. Ó. Vai funcionar? Está aqui o JSON, funciona. Eu mandar um, funciona, funciona. Ó. Se eu mandar um de cada vez, funciona 1 milhão de vezes, não vai te dar erro nenhum. Agora, se você começar a ter concorrência, aqui eu estou simulando 2 máquinas simultâneas ao mesmo tempo. Então é como se fosse 2 usuários fazendo um request ao teu servidor. Olha o resultado. Comecei com 2, certo? Ó, 2. Ele nem deixou mais eu pegar. Ah, ó, não, tá minto, tá aqui, ó. O primeiro deu erro. Que o primeiro já deu erro. Field vazio no dataset. Por que ele deu erro? Porque o que ele fez aqui? Vamos analisar aqui passo a passo para ver. O dataset já está criado, certo? Que está aqui. Então o primeiro request que veio, certo? Primeiro request quando você chegou, ele fechou, fez isso e passou o SQL. Ele ainda vai dar o open. Chegou o segundo request.
Antes dele dar o open, ele também o outro concorrente já veio, fez a mesma coisa que você passou. Aí um já estava aberto, o outro foi fechando, você não conseguiu executar o open. Porque é o único dataset fazendo o trabalho de 2 ao mesmo tempo. Não tem como fazer. Porque quando você vai chegar a um ponto que você fechou aqui, o outro ainda está executando aqui. Por quê? Porque a nossa regra no ROS é a execução do mesmo processo, mesma procedure aqui. É a mesma coisa que ele vai usar se chegar 1, 2, 3 mil vezes. Então, como você tem um único dataset, você recebeu o primeiro request, certo? Primeiro request, chegou, ele está aqui, ainda está aqui. Aí, como eu mandei duas, são simulando duas pessoas ao mesmo tempo. Quando ele passa para cá, o outro request já está fazendo a mesma coisa, fechando, limpando. Então, quando colocar aqui, já não existe mais nada. Ou então, se você deu um open, quando está convertendo aqui, o outro, quando chegou, já fez um close, você já perdeu o ponteiro do seu objeto. Então, você está tentando usar o mesmo. É como se você tivesse pegando o seu braço, querendo pegar uma caneta que está do lado esquerdo e outra do lado direito ao mesmo tempo. Não funciona. Então, ó, quando eu boto ele vai funcionar. Se ele não quebrou lá, ele vai funcionar. Funcionou. Mas se eu botar 2, não vai funcionar, porque eu estou simulando 2 requests ao mesmo tempo. Um funciona, o outro dá erro. E se eu botar 10, ó? Se eu botar 10, aqui, ó, já bugou, já começa, vai chegar ao ponto de derrubar o teu servidor, certo? Ó, já derrubou o teu servidor, ó. Ele não consegue mais nem executar nenhum, porque o teu servidor já está dando pau, ó. Já deu erro no Unprovided, ele se perdeu internamente, certo? Por quê? Porque você não entendeu como a mecânica usa, como a engrenagem roda. Você criou um único dataset para que ele faça trabalho de 10, de 2. Não consegue, ele só consegue fazer o trabalho dele, um de cada vez. Como o ROS é multithread e você simula, por isso que eu criei essa minha ferramenta aqui, porque minha ferramenta, a partir do momento que eu digo aqui quantos usuários eu estou simulando fazendo o request no meu servidor, é o que ele tem que responder. Quando você vai e cria dinamicamente aqui uma query, então cheguei o primeiro, ele criou uma query para trabalhar. Chegou o segundo, vai criar outra query para ele trabalhar. Por esse motivo que aqui funciona, ó. Deixa eu até apagar isso aqui, como eu já botei, ó. Aqui funciona. Porque cada coisa eu crio uma query, ó. Como eu chamo get query aqui, ó. T-uniquery create, certo? Então cria, então chegou criou, chegou 10, são 10 query que ele vai criar. Quando você bota uma query única aqui, todos os seus métodos vão utilizar a mesma query. Aí você vai ter pau, você vai querer que uma query faça duas coisas ao mesmo tempo? Não tem como. Aí cai no erro que você está caindo. O erro não tem nada a ver com o ROS, entendeu? Ah, mas porque eu estou usando o ROS? Tem nada a ver com o ROS. Você não entendeu como o ROS trabalha, certo? Esse foi o seu problema. O ROS está certo, ó. Você disse que o método que quando chegasse na rota produto ia executar esse. O ROS não cria dinamicamente métodos dinâmicos. Ele executa o que você disse, tá certo. Ele só vai fazer aquilo que você mandou. Então, tá ali. Chegou 10 pessoas, é como se você tivesse uma única porta para passar 10 pessoas. Ó, o tamanho da porta aqui é o de 80 centímetros. A única porta de saída é essa. Vocês vão passar todos nessa porta. Você tentar passar todos de uma vez numa porta de 80 centímetros, não passa. Entendeu? Não passa. Uma hora vai passar outra hora vai enganchar, é o que acontece.
Entendeu? Agora, se você tem 10 portas para passar 10 pessoas, aí cada um passa na sua porta. A mesma coisa está aqui, ó. Como eu estou criando uma única vez, se eu vim aqui, vou voltar para o método antigo, ó, vou botar aqui o produto. Ó, vou deixar o produto rodando no antigo e vou deixar aqui. Deixa eu botar aqui. Pronto, vou deixar aqui o município rodando na nova, na antiga, né? Cada um criando uma query, e o produto usando na que você fez, ó, base e outro. Então vamos ver aqui o resultado. Você vai ver que o município, que tem 5.000 registros, ele vai funcionar perfeitamente. Ele não vai me dar problema. Mas a sua, que você botou um componente na tela, você vai ter problema. Vou usar aqui a mesma coisa. Então aqui, produto, ó, vou colocar mandar executar, trouxe. Mandar executar, trouxe. Se eu vim aqui município, ó, produto, colocar aqui município, certo? Mandar executar, ele trouxe. Aqui município, ó, mandar, trouxe. Se eu mandar buscar 100 vezes, quer dizer, simular 100 computadores acessando o meu servidor, ele vai trazer os 100 sem nenhum erro. Por quê? Cada request que ele fez, ele foi lá, criou uma instância de uma query e fez. Está aqui, ó. Você pode olhar que tá aqui os 100 resultados do JSON aqui na tela. Aqui, ó. Certo? Ó. 100 tudo. Por quê? Porque o meu município aqui, eu disse, ó, usa essa query. Então ele cria uma única query para cada processo. O outro vai usar vai compartilhar a mesma query, que ela não é multi-query. Não existe multi-query. Ela é uma query que só faz um trabalho de cada vez. Então o resultado, quando você faz do produto, ó, produto, se você executar ó, aqui vem produto, quando você usa e manda executar, ele traz produto. Mas se você botar 10, já era, já se perdeu. Por esse motivo que eu testei no post, meu post me foi lá me executando, não sei o que. Porque o Postman não simula a quantidade que você quer, a sua realidade da sua API. Ele não simula, ó, ele faz um de cada vez. Mandei, trouxe. Mandei, trouxe. Mandei, trouxe. Agora, se você pegar 4 computadores aí independente, o smartphone, fazer e simular os 4 fazendo request ao seu servidor, o resultado é como acontece aqui, ó. Vamos botar 4, ó, e mandar executar. Executa, mas os outros 3 não, certo? Vai dar pau. E aí, entendeu a mecânica agora? Entendeu por que eu, Alexandre Magno, sempre recomendo query dinâmica, porque query ela não é multi-query. Eu não consigo executar vários resultados, trazer vários result set na mesma query, passando um único select. Tem que ser um select de cada vez, certo? A conexão não. A conexão é outra conversa, mas a query não. Por esse motivo que você vê em todos os meus vídeos, eu crio query dinâmica. Eu não boto query aqui. Então, para você funcionar do jeito que você query, você teria que colocar aqui, eu vou ter 100 requests, você teria que botar 100 query aqui para evitar aquele problema, certo? A pessoa, você botar 100 query aqui na tela, é até vergonhoso, não tem lógica. Então, a não ser que eu crie uma query para A, para B, para C, também não foge. É muito mais simples você fazer uma query dinâmica, um método, do que você botar um componente na tela. Certo? Por esse motivo que eu, Alexandre, uso query dinâmica, certo? O seu problema, volto a dizer, faltou um pouquinho de você entender a mecânica que funciona. Não confie porque o Postman funcionou, o Postman está funcionando. Cara, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, entendeu? É até meio assim, sem nexo falar aí, mas é a verdade. Certo? Não quer dizer que por isso que muita gente aí, vejo aí nos grupos aí, tem demais. O que é que os caras fazem?
vem aqui no endpoint e bota toda a regra de negócio aqui, ó. Faz aqui um if, um try, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí roda no Postman. Funciona. Aí quando vai para produção, quando começa a ter 2, 3 computadores, começa a Access Violation, o 500 na... Ih, começa aí, o que é que houve? O Rossi é uma bosta, sabe? Não é o Rossi. O Rossi está fazendo o papel dele excepcional. Tira o chapéu até pelo que ele faz. Está fazendo o que é para ser. O que faltou, você fazer o básico, que é o que? Entender como a engrenagem funciona. Porque eu fiz no restart tal. Cara, cada macaco no seu galho. Se fosse assim como você diz, porque eu fui no restart, eu não teria motorista para ônibus, motorista para carreta, para caminhão, para carro de passeio, nem para moto. Ambos, pode ser que um motorista desse rode em qualquer veículo desse. Mas como também pode ser que um motoqueiro não consiga dirigir um bitrem, mas um do bitrem pode dirigir outro. Então, são essas situações. Não é porque um lá faz um aplicativo 3 camadas que o outro tem que fazer do mesmo jeito. Não, o básico que você tem que fazer, entender como a mecânica funciona, o porquê disso, o porquê, se isso aqui... Aí eu vou fazer toda a minha aplicação. Ou você não quer perder tempo em entender a mecânica, mas você vai lá, faz um aplicativo de teste, roda, faça todos os testes possíveis para depois você montar o seu ambiente. Eu, Alexandre, eu gosto de fazer isso aqui, ó. Eu crio eu não vou só, porque o post fez. Não, eu gosto de criar a minha mecânica, até mesmo aqui nessa minha ferramentinha de teste, eu consigo testar outras ferramentas para agregar ao servidor. Então eu gosto de fazer isso aqui. Eu, Alexandre, entendeu? Eu não gosto de porque fulano fez. Não, para mim, quando eu digo que é bom ou que é ruim, é para mim, no meu ponto de vista, no meu ponto de teste aqui, eu faço, retesto, analiso, fuço o código, mexo, altero. Então, para mim, eu sou desse sistema. Eu não sou daquele, meu erro não sei o que, vou lá em 10 grupos. Tem um cara aí que eu acompanho os grupos aí, tem ele faz uma pergunta num grupo, no outro, faz em 50 grupos, é 50 perguntas a mesma coisa. Se um quer falar uma resposta, o outro der outra diferente, ele questiona o porquê o outro disse uma coisa, o outro disse uma coisa. Aí o que ele achar que deve ser, ele vai lá dar um Ctrl+C, Ctrl+V e joga pro código dele. Depois ele vem com o tempo e diz, eu não sei por que isso aqui deu erro assim. Claro que ele não sabe porque ele não aprendeu. Ele fez um Ctrl+C, Ctrl+V. Ele foi na conversa de que tinha um ponto de vista e o outro na ponto de vista. Ele não soube parar para analisar o código, por quê, porque faz, como faz, para ele ter a decisão dele. Não, ele vai programador de grupo, né? Não tem mais aquele cara que quer estudar, que é aquele programador de grupo, entendeu? Um outro detalhe que eu vejo muitos no grupos aí, o cara acha que você lá no grupo sabe o código dele. Então ele, meu erro tá dando assim, como se o cara estivesse na frente programando com ele. Ele não sabe dizer, galera, estou usando Delphi versão X no ambiente Windows, criei um servidor console, Daemon, VCL, Rossi, fulano de tal, Beltrano, ao fazer o endpoint tal, estou usando esse código dentro do endpoint, está apresentando o seguinte erro, entendeu? Esse seria o mais correto, mas não, ele bota aqui o porquê não está vindo string, ou tá vindo, eu disse string, está vindo inteiro, como se o cara soubesse. Então assim, muitos não tem nem resposta no grupo, porque faz pergunta mal feita, certo? Seja mais detalhista que vocês terão a resposta até de vocês, beleza? Esse vídeo aqui eu não ia nem fazer porque acho que não tem o que ser feito, mas assim, pela maldade que o cara estava respondendo esse rapaz, eu resolvi fazer. Então assim, eu sei que ele estava querendo puxar a sardinha pro lado dele, certo? Para vender um outro produto.
falando mal do Rossi, sem conhecer o Rossi e sem conhecer o produto que ele estava vendendo. Ainda tem mais essa, que ele não estava conhecendo o produto que ele estava vendendo, porque se ele conhecesse, ele saberia que daria também o mesmo problema no ambiente dele, certo? Mas não, ele quis fazer um giro, acabou fazendo um giral. Mas por outro lado é bom que eu pude fazer esse vídeo e responder não só para o rapaz, como para outros que têm a mesma dúvida. Beleza? Então vou ficar por aqui, meu muito obrigado e até a próxima.